Bom dia pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos esperando o pessoal entrar. Esperar a doutora Tatiane aparecer, logo já chamo. Hoje nós vamos tratar de assuntos polêmicos do direito de família, tá? Vamos falar aí de problemas que afligem a vida das famílias. E quando a gente fala família, é impossível não falar de pai, mãe e filhos. É dessa família tradicional que nós estamos falando, tá? Questão de guarda, de visitação, pensão. Vamos tratar de temas polêmicos. A gente vai tentar aí... Achei a doutora Tatiane. A gente vai tentar aí tratar com uma linguagem bem simples, tá? E acessível também para quem não é profissional do direito, tá bom? Tô aqui tomando um cafezinho. Nossa, tem café que é muito melhor que gente, né, doutora? Bom dia. Tô tomando meu cafezinho na caneca que você me deu. E tô falando, acabei de falar que café é muito melhor que muita gente, né? É verdade. Café é melhor que muita gente nessa vida, não é, doutora? É, isso é verdade. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem. Bom dia. Animada para nossa live? Muito. Bastante animada. O som, para mim, o seu, tá um pouco chiado. Mas pode ser também porque hoje eu esqueci meu fone de ouvido em casa. Mas para mim, o som seu tá um pouco chiado. Eu queria saber se quem tá aí escutando a gente, se também tá percebendo isso. Fala aí, doutora. Então, eu estou usando o fone, né? Se for o caso, eu tiro para fazer o experimento sem o fone. Então, gente, como é que tá o som da doutora Tatiane aí para vocês? Tá limpo? Vocês estão conseguindo ouvi-la? Porque para mim tá um pouco chiado. O que vocês me dizem? Também tá ruim. Gente, tá ruim? Tá no seu tá ruim. Vamos tirar o fone, vamos ficar assim, acho que só com o som do celular talvez seja melhor, porque para mim tá bem chiado, viu? Deixa eu ver aqui. Tá bem chiadinho. Tá como se fosse um rádio fora da sintonia, sabe? Certo. Ah, melhorou demais. E agora? Melhorou? Ótimo, tá tudo certo. Sim, que bom então. Isso. E o pessoal tá ouvindo? E agora eu acho que ficou bom, não ficou, gente? Vamos começar? Estão ouvindo? Sim. Ficou legal. Sim. Então, doutora Tatiane, nós vamos aí para a nossa segunda live. E hoje nós vamos tratar dos aspectos polêmicos do direito de família. E quando a gente fala de direito de família, é impossível da gente não tratar daquela família tradicional brasileira, né? Papai, mamãe e filhinhos. Isso. Então, hoje nós estamos aqui. O nosso objetivo com essa live é claro, a gente quer se comunicar e informar as pessoas a respeito dos seus direitos, mais do que isso, a gente quer tentar abordar esses assuntos de uma maneira que também aquele que não é profissional da advocacia entenda. Então, esse é nosso mote aqui hoje. A gente quer conversar com todo mundo, independente de ser profissional ou não do direito. A gente quer tratar isso com uma linguagem simples, uma abordagem simples para que todos nós entendamos. Não é isso, doutora? Isso mesmo. E por onde você acha que nós podemos começar, doutora Tatiane? Que eu quero apresentar novamente para quem não conhece a doutora Tatiane, advogada, familista, trabalha comigo no meu escritório de advocacia. Não vamos falar há quanto tempo, porque não é necessário, né, doutora? É verdade. E a doutora Tatiane é uma estudiosa do direito de família. E a gente junto, nós duas, né, doutora Tatiane, a gente entra numas elucubrações bem bacanas, né? E às vezes a gente consegue aí algumas saídas para problemas que aparentemente, inicialmente, se mostravam impossíveis, né? Com certeza, eu agradeço muito, né, por estar aqui dividindo esse momento com a senhora, que trabalho já há muitos anos, né? Não vamos falar mesmo quanto tempo. Mas eu acho que a gente pode
começar falando sobre alienação parental, que foi um assunto que a gente tratou na última live de forma bem superficial, né? A gente falou bem por cima, e eu acho que a gente pode começar por aí. O que a senhora acha? Eu acho importante. Então, vamos começar sobre esse tema que é delicado, polêmico, Muito. mas que a gente precisa colocar esse elefante na sala e vamos debater sobre ele sem máscara, sem milindres. Vamos falar sobre esse assunto? Porque eu quero começar, doutora Tatiane, trazendo uma reflexão. Normalmente, quando o relacionamento amoroso, afetivo dos pais acaba, a criança ela fica no meio de uma relação, quase que obrigada a escolher entre o pai ou entre a mãe. Normalmente, o genitor, que é o responsável, é o guardião, ele se sente muitas vezes dono dessa criança, no sentido de que é ele que permite a visitação, é ele que dita as regras da visitação. E hoje nós vamos falar sobre alienação parental e esse lance da visitação, doutora. Porque muitas vezes o cônjuge guardião, aquele onde a criança tem o domicílio, né, ele se acha no direito de dizer que dia que a criança vai, que dia que a criança volta, qual é a frequência dessa visitação e dessa convivência. E muitas vezes a gente percebe que essa é uma conduta de falar assim, o filho é meu, quem manda sou eu. Isso também é alienação parental, doutora? Com certeza, isso é. Quando a gente, sempre que a gente trata de direito de família, a gente deve ter um olhar bem abrangente, fraterno, sensível. E o caso requer, né? E no meu estudo, eu entendi que lá eu aprendi que a gente se vincula a uma pessoa de 4 maneiras. E através dessas 4 maneiras, a gente tem outras formas de vinculação, que é pelo amor, a gente se vincula pelo amor, a gente se vincula pelo ódio, a gente se vincula pelo conhecimento e pelo reconhecimento. E aí, para explicar essa questão da alienação parental, geralmente, a alienação parental acontece quando a gente tem raiva da outra pessoa, porque a gente não fala mal de alguém que a gente ama, a gente não impede o filho de conviver com o outro quando a gente tem respeito, a gente terminou o casamento, mas permaneceu o respeito, permaneceu, às vezes, até a cumplicidade, né? Porque, às vezes, quando o casamento acaba, o que vincula a gente, a pessoa, ao outro, é só o ódio. Então, aí acontece a alienação parental e, às vezes, acontece até de forma inconsciente. Então, é preciso que as pessoas elas entendam o que é alienação parental para que elas não pratiquem alienação parental. Doutora, então vamos começar explicando o que é esse negócio de alienação parental, porque para o leigo são palavras que não são do nosso trato diário. Vamos explicar o que é esse conceito, o que significa, o que é alienação parental. O que é alienação? Então, a lei, ela define alienação parental, é uma lei que traz o conceito lá, e é a interferência na formação psicológica da criança. É fazer com que a criança, ela tenha sentimentos que ela não sente, fazer com que ela pense que ela tenha aversão ao pai, que ela não queira visitar o pai, né? Então, assim, geralmente isso acontece quando a pessoa tem a guarda da criança, né? Ela tem ali a guarda, a vigilância, né? Para que ela repudie o outro genitor ou outro familiar. Lembrando que a alienação parental ela pode acontecer não só com crianças, mas com idosos também, porque às vezes a gente cuida de idosos, então ela também está inserida no âmbito dos idosos. E isso são atitudes que causam prejuízo no vínculo com a outra pessoa, com o outro ente familiar, com o pai ou com a mãe, com os familiares dele, às vezes com a madrasta, com o padrasto, que é normal que quando a relação acabe, a pessoa ela tem outro relacionamento, né? E a alienação parental ela existe desde que a sociedade existe. Isso não é algo de agora, é algo que vem de muito tempo. E isso vem se acentuar bastante. Então, a alienação parental é isso, é essa questão da interferência psicológica, é um abuso moral. Um abuso psicológico seria assim. Eu acho interessante, doutora, quando você trouxe a baila aqui,
a alienação parental geralmente não é só aquela que é praticada contra a criança, mas também contra a pessoa idosa, porque no fim da vida é comum que algumas pessoas precisem do cuidado dos seus entes queridos para poder existir, né? No fim da vida, né, as pessoas se veem mais debilitadas, com a locomoção, com a sua mobilidade mais atingida. É natural que precise da ajuda de terceiros e normalmente esses terceiros são os parentes mais próximos. E eu acho isso de uma covardia muito extrema, né? Com a pessoa idosa também. Então, a pessoa idosa também pode ser alvo, vítima, né? De alienação parental. Então, vamos começando, traçando esses conceitos, né, doutora? Essa abordagem inicial. Eu quero perguntar para você, quem é que pode praticar essa alienação parental? A alienação parental, ela pode ser praticada, geralmente ela é praticada por quem detém a guarda ou por quem tem a responsabilidade sobre aquela criança ou sobre o idoso. Ela pode ser praticada pelo pai, pela mãe, pelos avós, pela madrasta, pelo padrasto. Então, ela pode ser praticada por pessoas da família. E deixa eu te perguntar uma coisa assim, como é que a gente sabe, como é que você identifica quando a gente trata de criança, como que a gente vai identificar se essa criança ela está sendo ou não vítima de alienação parental? Assim, é interessante, eu li muito sobre essa questão da alienação parental, porque 25 de abril agora é o Dia Internacional ao Combate à Alienação Parental. E tem um autor, Nelson Vicelli, ele traz uma frase que eu achei muito interessante. Ele traz que a alienação parental ela é um complô silencioso que é realizado dentro de casa. Eu achei muito interessante a questão do complô, sabe? Porque realmente ela, às vezes, é praticada de forma inconsciente, mas às vezes é consciente com o intuito de quebrar o vínculo e desfazer a imagem da outra pessoa, do pai, da mãe ou dos filhos, né? No caso dos idosos. E isso é muito triste para a criança, né? Então, por exemplo, se eu sou mãe, detenho a guarda da criança e determinado final de semana o pai não foi buscar e me avisou antes que não poderia e tal, e eu fico imbuindo na criança o sentimento de que, viu, seu pai não tá nem aí para você. Ele preferiu viajar do que vir aqui te buscar. Isso também é alienação parental? Com certeza. A lei, ela traz um rol exemplificativo, porque tem muitas coisas que não tem como a gente descrever. Porque, por exemplo, como é que a gente vai descrever quando a criança vai saindo, que a gente olha com um olhar de tristeza, tipo assim, você tá me deixando aqui sozinha e tá indo, porque isso acontece também. Isso é um tipo de alienação parental. Então, quando coage, são formas de coagir a criança a não querer ir, ela está induzindo a criança quer ir, mas a criança não quer deixar o outro triste, a criança não quer pensar que o outro vai deixar de amar ela, porque a criança ela quer ser amada pelos dois. Então, seria meu papel de mãe também proteger essa criança no sentido de escolher melhor as palavras e a forma de lidar com ela, inclusive nas ausências, para não fazer disso uma arma contra a própria criança. Isso, com certeza, porque às vezes é não falar, ai, que presente ruim que você ganhou, eu vou ficar muito triste se você for, você vai ter coragem de deixar a mamãe sozinha, ou o papai, né, ou quem for. Então, assim, ele arma um cenário, geralmente o alienador, ele arma um cenário para denegrir a imagem. E esse tipo de coisa, às vezes, é até inconsciente, quando a gente fala, nossa, que presente ruim que fulano te deu, né? Isso, às vezes, a gente faz isso de forma inconsciente. E, de certa forma, a gente está diminuindo o outro, diminuindo o valor que o outro tem para a criança. Porque, às vezes, um presente caro, para mim, não é tão importante quanto um presente barato. Porque, às vezes, eu fui lembrada no momento, a criança é lembrada no momento, e, às vezes, uma singela lembrança. Então, aquilo tem um significado grande para quem está dando, mas, às vezes, para o outro, tipo, que insignificante. Então, pensa como é ruim para criança. Eu fico pensando assim, pra gente, eu vou trazer pra gente, como é ruim para mim pensar que o meu pai ou a minha mãe não me ama. Isso é muito triste para criança pensar isso, né? Então, o que os pais precisam separar é o que é de marido e mulher e o que é de pai e filho.
Porque o que é de conjugal, o que é de marido e mulher, o que divorciou, os problemas que tem relacionados ao casamento, eles têm que ser resolvidos separadamente. O que é de pai e filho é de pai e filho, mas o que é de marido e mulher tem que ser separado. As pessoas eles precisam aprender a separar isso, para poder não levar esse sentimento de ódio para o filho, instrumentalizar na criança toda a raiva que sente do outro, tentar fazer o outro sofrer por causa disso. Porque é tão grave que muitos pais ou mães, às vezes, desistem do filho devido a falsas denúncias, devido a tantos transtornos que o genitor guardião gera para o pai poder ter convivência ou a mãe ter convivência com o filho. Então, tem pessoas que desistem no meio do caminho de conviver com o filho por causa do genitor alienador. Né? Então, isso. E no mesmo modo eu quero chamar a atenção aqui que a via da alienação parental ela é uma via de mão dupla, né? Normalmente, habitualmente, ela é mais praticada pelo genitor que detém a guarda. Mas isso não é uma regra absoluta, porque muitas vezes a gente vê que a via da alienação parental é de mão dupla. E a criança ela fica ali no meio, como por exemplo, os pais rompem o relacionamento amoroso e cada um vai viver sua vida. Basta o primeiro arrumar um namorado ou uma namorada e engatilhar um novo relacionamento para poder também ser alvo de a criança ser alvo de alienação parental. Como, por exemplo, lá, viu? O dinheiro que eu tô pagando para sua mãe, ela tá gastando tudo com cachaça em vez de comprar isso ou aquilo outro para você. Então, a criança, ela não pode ser essa arma, esse objeto de atingir o cônjuge. E isso é muito importante a gente tratar sobre isso de maneira muito franca, doutora Tatiane. Porque não raras vezes a gente, na nossa atuação, na nossa lida diária, a gente vê que essas questões, elas saem do seio familiar para entrar onde? Dentro de um processo. Dentro de autos. E aqui eu quero, no mesmo ponto, no mesmo momento que faço uma meia-culpa, eu também quero chamar a atenção nesse ponto específico dos profissionais de direito que estão aqui nos acompanhando, os advogados, sobretudo. Porque o processo judicial, a gente vê que muitas vezes ele é o resultado de uma relação, de um relacionamento fracassado, mas que as pessoas utilizam o processo como arma ainda de permanência, de continuidade da relação parental, para agredir o outro. E os advogados, eles embarcam nessa loucura, nessa psicopatia, nessa noia, e investem tanto aquilo, tomam aquilo como se fosse para si, que acabam desferindo agressões processuais dentro dos autos. Eu queria saber, assim, a gente procura não fazer isso, né, doutora? Mas com certeza. Eu também reconheço que muitas vezes é difícil, porque na nossa atuação profissional, o exercício de se colocar no lugar do outro, ele é diário, ele é permanente. E às vezes é difícil a gente se colocar no lugar do outro sem sentir a dor dele, sem sentir a revolta, sem sentir vontade de ir lá e xingar mesmo. Mas eu queria que você fizesse essa análise. Como que você, profissional, advogada, se controla no dedo louco na hora de peticionar? Me diz. O que você faz? Como eu disse, é importante nesses processos de família a gente ter um olhar sensível e, igual a senhora falou, se colocar no lugar do outro. E eu me coloco muito no lugar da criança, ficar no meio desse fogo cruzado. E algo que é muito importante e não tem como comprovar ou detectar ou descartar a alienação parental sem um olhar de uma equipe multidisciplinar. E eu acho muito importante, porque a equipe multidisciplinar, que é composta por assistente social, por psicóloga, eles são, desculpa, eles são os olhos da gente, os olhos do juiz dentro do lar. Eles vão na casa, eles veem como que é a rotina da criança, eles conversam com a criança, e lá tem um profissional especialista para isso, que é a psicóloga, especialista nessa área, para poder identificar se realmente tem alienação parental ou não. Porque a alienação parental ela é praticada em vários níveis, são vários graus. Então, tem o grau leve, tem um grau que é mais médio, e tem o grau máximo, que é quando chega
a questão das falsas memórias, de induzir a criança a ter falsas memórias, de induzir a criança a um falso abuso sexual. Então, é muito importante a gente ter um acompanhamento de um psicólogo, ter um acompanhamento de uma equipe dessa, junto, para poder realmente saber o que realmente acontece ali naquele lar, porque a gente não tem essa técnica de olhar como o psicólogo tem, de identificar o que é verdade, o que não é, o que é falso e o que é verdade, né? Então, isso é muito importante. E não raras vezes, né, doutora, a gente se pega dentro de um processo onde nós estamos como defensores, a partir do laudo psicossocial, a gente identifica que muitas vezes aquela parte que nós estamos defendendo, ele é o próprio agressor. Eu me lembro de duas situações em que nós atuamos junto, em casos em que nós identificamos que o melhor para a criança não era ficar com os nossos clientes. E isso foi difícil, não foi? Muito difícil. Que nós atuamos pela assistência judiciária, né? Identificar que aquela ação de guarda que inicialmente nós ingressamos, depois do resultado do laudo psicológico, a gente identifica como eu pude ingressar com a ação dessa, sendo que eu não podia imaginar que esse genitor ou genitora praticava isso contra essa criança, né? Não, e aqui nós estamos falando da alienação parental, mas isso é só mais uma forma de abuso, né? A alienação parental, ela é só uma espécie do gênero abuso. E quando a gente fala de abuso, a gente fala de abuso moral, psicológico e até mesmo abuso emocional. Abuso sexual. E eu gostaria aqui de fazer uma pausa na questão do abuso sexual infantil e numa questão que eu sei que você entende e muito, que é a questão da implantação da falsa memória, que é talvez o grau pior e mais cruel da alienação. Induzir a criança a imaginar coisas que não existem e, a partir disso, utilizar da lei para poder resguardar aquilo que é inalcançável. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da implantação da falsa memória. Essa questão... Assim, para ter uma... Desculpa, mas eu acho que o lindo da live é isso, né? É a gente poder falar, desacortinar, tirar o romantismo do direito de família e falar disso com todo sabor, mas também com todo fel, que muitas vezes a gente é obrigado, né? Com certeza. A questão da violência sexual, ela não está inserida na lei de alienação parental, porque ela tem outros desdobramentos na esfera criminal. Mas a lei da alienação parental, ela traz no rol exemplificativo apresentar falsa denúncia. E aí, eu tenho um dado aqui que fala que 80% são falsas denúncias de abuso sexual. 80%? Então, mas isso é muito, doutora. Não me fale isso. Isso é muito. Então, assim, essa questão da implantação da falsa memória, isso é muito grave para a criança. E eu digo que é praticamente igual a criança que sofre um abuso, porque ela cresce, ela imagina aquilo, ela vai crescer achando que ela foi abusada. E as sequelas são as mesmas, praticamente, de uma criança que sofreu o abuso sexual. E é muito sério, porque aí a gente fala no abuso emocional, né? A criança ela é sugestionada a crescer com um registro que não existe, com um abuso que não existe. A gente vê casos gravíssimos, né? Então, assim, a gente fala que essa questão do abuso moral, né, da ameaça e do sugestionar coisas que não existem, o alienador, ele rouba a infância da criança, porque a criança passa a viver aquilo, a criança passa a ter um trauma. Então, isso é muito sério. Às vezes as pessoas não têm a noção do quão grave é essa questão de sugerir, de sugestionar algo que não existiu, um fato que não aconteceu. Às vezes até mesmo, quando você era pequena, aconteceu isso, você não se lembra, mas fulano fez isso, isso e isso com você. Então, a criança, ela passa a imaginar aquilo, ela passa a viver aquilo, e aquilo vai gerar
outros transtornos, porque a criança ela vai adoecer psicologicamente, né? Então, ela vai passar a produzir a vontade do alienador, ela vai passar a imaginar que aquilo aconteceu e que vai ser uma verdade. E aí surgem as doenças psicossomáticas na criança, né? O corpo ele vai gritar, onde a concentração. Isso. Então, a criança, ela está sofrendo, às vezes o comportamento dela é raiva, expressão, às vezes fala, a criança é muito difícil, mas não é que criança é difícil, a criança está sofrendo. E às vezes a forma dela chamar a atenção é sendo custoso, fazendo arte. Menino que às vezes é um menino muito imperativo, um menino, né? E também tem a questão do inverso, às vezes é uma criança triste, uma criança que tem dificuldade com relacionamento, criança que não consegue se relacionar com outras crianças, uma criança que não é criança na idade. Outra coisa, criança que começa a ter sinais de agressão. Por exemplo, o menino que não respeita a menina na escola, ele começa a ser agressivo com mulheres, por quê? Porque é implantado nele que toda mulher não presta, porque o pai faz alienação parental com ele, dizendo que a mãe é vagabunda, que a mãe só gosta de bebedeira, que abandona ele para poder ir para a rua, para ir aproveitar a vida. E o menino, ele cresce com esse referencial de mulher. E ele passa a odiar a figura feminina. Na figura, primeiramente, da própria mãe. E vice-versa também, né? As meninas, elas depois terão dificuldade de se relacionar porque foi implantado nelas pela mãe que foi eventualmente abandonada que todo homem não presta, que todo homem é canalha, enfim. Isso é algo que quando a gente diz a cortina e a gente fala sobre isso, sem milindres, sem romantismo, a gente vê o quanto isso é grave nas famílias, né, doutora? É muito grave mesmo, porque essa questão da criança crescer com essa imagem, isso gera desdobramentos para elas inimagináveis. E tem criança, a gente de ver exemplos no Brasil afora de crianças que levou crianças a suicídio. Essa questão do abuso, de induzir a criança a um abuso, da criança não ser livre no afeto, não poder amar, não poder expressar essa questão do amor porque tem medo de perder o amor do outro. Então, essa questão do abuso é muito sério para a criança e traz desdobramentos inimagináveis, porque às vezes não é possível nem reparar. Há alguns casos que consegue ressignificar, mas como é que você vai voltar no tempo, na formatura que um dos pais não participou, o pai ou a mãe, no aniversário, sabe, nos momentos que não foram vividos, a gente não vai conseguir voltar no tempo para poder reviver tudo aquilo que passou. Então, isso é muito grave, muito triste para a criança. E eu faço um parênteses aqui para falar a respeito dessa questão do abuso moral. Eu vejo também a respeito da questão da agressão, da violência doméstica em si, quando a criança presencia esse tipo de agressão. Eu vejo, eu coloco isso também como um abuso moral, porque a criança é muito em pânico, é muito difícil para a gente, como filho, ver a mãe ser agredida e às vezes pensar que, por exemplo, vai matar minha mãe, né? Então, que tem casos que chega a esse ponto. Então, assim, a gente tem que ter, eu acho que nesses dois aspectos, que é tanto quanto a violência doméstica da criança presenciar, a criança ela não pode presenciar isso, não é legal, não é bem-vindo para a criança presenciar isso, até porque a criança ela está em formação, ela tem como referência o pai e a mãe, e às vezes aquilo vai trazer para ela desdobramentos inimagináveis, como a gente falou, às vezes de ter aversão à pessoa do agressor do mesmo sexo, às vezes isso vai interferir nos relacionamentos que a criança vai ter futuramente. Então, são vários desdobramentos dessa e questão são tantos e mais tantos e mais tantos que acaba que desemboca onde? No judiciário, num processo todo carregado de emoções e ataques e defesas, e, enfim, no pior cenário possível. Porque quando as pessoas elas não conseguem negociar, e eu digo com toda certeza, e a experiência desses anos todos de advocacia, um acordo feito pelas partes,
por pior que seja e mais inconformado que um ou outro fique, ele ainda é melhor do que uma decisão judicial. Ele ainda é melhor. E a experiência, ela nos faz entender que quando as pessoas elas não conseguem dialogar e conversar entre si, é difícil demais tocar um processo desse, né, doutora? Quantas vezes a gente já se viu aí altas horas da noite, conversando, trocando ideias sobre como fazer, como conduzir. E é pesado também para nós, enquanto profissionais, carregar isso e entender que a gente fecha a porta do escritório e a gente não precisa levar esse problema para casa, porque normalmente a gente não consegue ter esse filtro que divide, né? Não consigo, a gente não consegue ter. E essa questão da falsa denúncia, e aí eu digo em vários, não só quando eu me refiro a falsas denúncias, eu não falo só da denúncia de abuso sexual, mas de várias outras falsas coisas que o genitor, ele coloca. Isso é tão grave que é por isso que tem um projeto de lei em trâmite para poder revogar essa lei de alienação parental. Porque quando a pessoa vai lá e faz uma denúncia contra o outro de alienação parental e não consegue provar, ela é penalizada. Então, eles dizem o seguinte, que muitas vezes é difícil de produzir essa prova, porque geralmente ninguém vê, é só a criança, é a fala da criança e a fala dos dois adultos. Então, isso é muito grave. É a fala da criança, né? Porque a criança, muitas vezes, ela nem consegue entregar o que um cônjuge faz desferindo imoralidades contra o outro, né? A criança ela não consegue. Então, as pessoas que estão lutando pela revogação da lei, eles alegam isso. Essa questão das falsas denúncias e, às vezes, nos casos que ocorrem de a denúncia ser verdadeira e a criança ser colocada na guarda da pessoa que realmente está cometendo um abuso. Às vezes, aquele abuso é verdade, nem sempre é mentira. Muitas vezes aconteceu mesmo, a gente sabe que, infelizmente, acontece o abuso sexual, né? Infelizmente, esse é um mal que existe e que acontece. E, então, eles alegam essas duas teses principais a respeito da revogação dessa lei, justamente pelo alto índice de falsas denúncias que existe e também pelo fato de às vezes, haver os erros de colocar a criança na guarda, na tutela do abusador, que é muito grave também, né? Verdade. Doutora, ainda nessa questão, fugindo um pouquinho dessa questão da alienação parental e de toda essa questão psicológica e das consequências terríveis disso para a criança, eu quero enveredar agora, ainda no relacionamento afetivo entre pais e mães, e que notadamente reflete na vida da criança, eu queria entender um pouco e explicar para quem também está nos ouvindo sobre a questão da pensão e da guarda. Primeiro, para chegar na pensão, acho que é legal a gente tratar um pouco dessa questão da guarda compartilhada, da guarda unilateral, como que é isso e as responsabilidades dessas guardas advindas, tá? E eu gostaria também de a gente tratar depois das consequências de quem não tem a guarda com relação ao dever de cuidado, assistência material e todas essas questões também. Deixa só, antes de sair aqui, uma pessoa perguntou aqui, mas Carla Juliana, mas pela experiência de você... Juliana, que é a presidente do CMDCA. Carla, obrigada pela audiência qualificada, tá? Um grande abraço para você. Estou vendo aí muita gente também, presidente de subseção, Comissão de Direito Previdenciário da UAB, tá aí na nossa audiência qualificada, viu, doutora? Ela pergunta aí qual o caminho mais assertivo caso a lei seja revogada. Assim, tem ainda muito chão a ser andado, né? Eu não acredito, a minha opinião, eu não acredito que a lei vai ser revogada, ela pode ser melhorada, eu acredito que ela pode ser melhorada, mas caso isso aconteça, com certeza vão ter outros meios para poder coagir, para poder impedir essa questão do abuso moral, do abuso psicológico, essa questão da alienação parental. Eu acredito que deixar de existir não vai deixar, até porque fora da lei de alienação parental, porque a lei ela prevê a alteração da guarda. Geralmente, quando um comete alienação, a guarda em grau máximo
Porque antes ele é advertido, é colocado para poder passar por assistente social, por psicólogo, faz todo um tratamento, são feitas várias adversões, o judiciário acompanha. Não adiantou, aí sim a lei de alienação parental prevê que a guarda seja dada à pessoa que está sendo denegrida, a pessoa que está sofrendo com alienação parental, ao pai ou à mãe que está sofrendo com isso. E o código, ele prevê essa modulação da guarda, não é só a lei de alienação parental, porque o Código de Processo Civil, o Código Civil, agora eu não me lembro se está num ou outro, mas ele prevê essa modulação da guarda em caso de urgência, desde que comprovado o que está acontecendo. Então, eu acredito que se comprovar que está acontecendo coisas dessa gravidade, porque são fatos muito graves, vai acontecer essa questão da modulação da guarda, eu acho que vai continuar sendo tratado praticamente da mesma forma, que é com psicólogos, com profissionais competentes para auxiliar nesse momento. Né? O que a senhora acha, doutora? Eu acho e concordo assim. Eu acho que a lei seria um retrocesso se revogada fosse. Mas é aquele negócio, né? Para acabar com o carrapato, mata a vaca? Não, né? A gente não pode acabar com a lei porque um ou outro faz o manejo indevido dela. A gente precisa criar instrumentos para que ela seja cumprida na essência. Então, é por aí que eu penso também, viu, doutora? Trazendo essa questão da alienação parental, do assédio, muitas vezes aquele que está sofrendo o assédio, a alienação parental, ele desiste da criança. Ah, não vou buscar mais, tá difícil demais. Ah, fulano que tá com a guarda, ou fulana que tem a guarda, que detém o poder familiar, tá ali dizendo que quer ditar o dia que eu tenho que buscar, a hora que eu tenho que ir. Tá querendo mandar demais, eu quero saber? Eu não vou mexer mais com isso. E eu não vou visitar e também não vou pagar pensão. Só vou pagar pensão quando eu puder ver meu filho ou minha filha do jeito que eu quiser. Eu quero falar um pouco sobre isso. Vamos lá? Realmente, isso é algo que surge muito no nosso dia a dia, né? As desculpas para não pagar alimentos. Inclusive a dificuldade de ver o filho ou encontrar é uma delas, né? Eu não pago porque eu não visito. Porque se eu visitasse, eu pagaria. Vamos falar sobre isso? Como é que... Realmente, essa questão do visitar ou não visitar não impede pagamento de alimentos. Não tem nada que justifique o não pagamento de alimentos. Pelo menos eu desconheço alguma coisa na lei que fala, não, você não precisa pagar alimentos, né? Então, não é justificativa, em hipótese alguma, o fato de não estar visitando, não pagar alimentos. Da mesma forma que o genitor que detém a guarda vai poder dizer, olha, você não vai pegar o fulano hoje, a criança hoje, porque você não pagou a pensão esse mês. Então, é uma moeda de dois lados. Da mesma forma que a mãe que não está visitando ou a mãe que não está visitando não tem justificativo para pagar alimentos, quem não está pagando também tem o direito de visitar. Então, essa história de vai ver o filho só depois que pagar a pensão também não cola, né? Não cola de jeito nenhum. Não vê o filho, não paga a pensão. E uma coisa que eu vejo que as pessoas usam de maneira equivocada. Ah, então, já que é assim que eu vou ter que pagar a pensão, então eu vou pedir a guarda compartilhada. Porque aí, se a guarda for compartilhada, eu não tenho que pagar a pensão. E a gente quer hoje aqui trazer, desmistificar essa frase, dizer o quanto fake news ela é, né, doutora? Vamos falar sobre isso? Com certeza, essa questão da guarda compartilhada é algo que, assim, muitas pessoas têm um pensamento equivocado a respeito da guarda compartilhada. E a guarda compartilhada, ela nada mais é do que o compartilhamento das decisões tomadas em relação à criança. A função parental, ela não deixa de existir. O poder familiar, a gente tem substituído pela função parental. Ela não deixa de existir porque divorciou, ela vai continuar existindo. E então, assim, guarda compartilhada é só mesmo compartilhamento do tempo da criança. Teria, hipoteticamente, né, teria que funcionar quando os pais teriam que se adequar a isso e conversar a respeito da convivência com a criança. A guarda compartilhada seria uma convivência mais próxima da criança.
E tem um professor que até tem usado muito isso, essa questão do plano de parentalidade. E porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de dividir o tempo do filho. E às vezes até por problemas conjugais mesmos, problemas que ainda mal resolvidos. Então tem essa dificuldade de dividir o tempo. Aí tem um doutrinador que usa isso é algo que é usado em outros países e que deu certo. Mas aqui ainda está em fase de alguns profissionais que têm começado a implantar essa questão do plano de parentalidade, que é sentar junto e fazer um cronograma de hoje fica comigo, amanhã você pega na escola, fulano busca na natação ou leva. Então, é dividir essa questão do tempo, porque a criança, é muito importante para a criança ter a convivência e se sentir parte das duas casas, sentir que ele tem as duas casas. O bom seria se morassem juntos, mas é impossível em muitos casos. Então, é importante poder a criança sentir que ele tem uma casa na casa do pai, que ele tem uma casa na casa da mãe, que ele tem dois lares, sentir parte das duas casas como suas. E fazer da separação assim, coisa mais... Quão equivocada é a aplicação da guarda compartilhada desse instituto que é tão importante, do jeito que ele é aplicado aqui no Brasil. Porque o meu sentimento, e aí eu digo isso enquanto profissional, é que a guarda compartilhada, ela nos é imposta, goela abaixo. E eu digo isso no mesmo momento em que, sem fazer críticas à atuação do Poder Judiciário, mas sim uma reflexão para que nos sirva de mudança de hábitos e comportamentos dentro do processo, é que no momento em que a lei instituiu que a guarda compartilhada ela era preferencial às demais modalidades de guarda, parece que ela tornou-se obrigatória. E do jeito que é feita aqui, pela maioria dos juízes, do judiciário, a gente percebe que isso também tem consequências para a criança. Porque a criança, ela fica sem identidade de lar. Ela não tem um lar. Ela tem a casa da mãe, ela tem a casa do pai e ela parece mochileiro, né? Uma vez ela vai para casa da mãe, ela vai para casa do pai, mas ela não tem um lar para chamar de seu. Ela não tem um porto seguro. Ela não tem um porto seguro na casa do pai, ela também não tem na casa da mãe. E é essa reflexão que eu faço importante para que a gente sinta que mais importante do que guarda compartilhada e onde é que o menino vai morar ou ficar, é essa questão da instituição do lar. O lar que é o porto seguro, o ponto de chegada, o porto de partida, enfim, a instituição lar na vida da criança. Vamos falar sobre isso? Essa questão de referência, né? Apesar que geralmente nos acordos colocam um lar como referência. Geralmente... Domicílio na guarda compartilhada com domicílio fixado, residência fixada na casa da mãe, por exemplo. Mas há críticas a esse respeito e críticas que, num primeiro momento, enquanto mulher, eu estranhei. Mas, depois de analisar melhor, estudar, entender o Instituto, eu relativizei. E percebi que, às vezes, é incompatível com o Instituto da Guarda Compartilhada a fixação de domicílio na residência de um ou de outro. Porque acaba que a criança fica sem esse lar. E o ideal é que ela tivesse um lar na casa da mãe, um lar na casa do pai. E isso... eu sonho com um dia que isso vai acontecer, viu, doutora? Tem um profissional que eu sigo, que eu gosto muito, inclusive eu tenho um doutrina deles que fala que a guarda compartilhada só é possível quando vivem no mesmo teto, quando são casados. Aí você compartilha tudo ali. Então, assim, e ele fala mesmo essa questão da aplicação errada da guarda compartilhada aqui. Porque se a gente for parar para pensar, na lei, lá no artigo, até eu abri ele aqui, o 1583, ele fala que guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sobre o mesmo teto. Mas aí, eu falo o seguinte, quando você se divorcia, você não perde a função parental, o poder familiar. Você continua
tendo o seu poder parental. Você continua podendo optar na onde que o filho vai estudar, se o filho vai fazer natação, se o filho vai poder viajar. Uma prova é essa, guarda unilateral compartilhada. De todo jeito, se for viajar, você tem que pedir autorização do outro. O que é isso? Isso aí é o poder familiar que o outro pai ou mãe tem sobre o filho. Então, assim, eu hoje, para o momento, eu não vejo muita diferença dessa questão da guarda compartilhada para unilateral. A lei, ela manda que seja compartilhada, porque entende que é melhor para a criança, conviver com os dois pais e ter uma referência dos dois pais. Mas eu vejo que essa questão da guarda compartilhada hoje é praticamente igual à unilateral, porque quando você fixa a guarda compartilhada só no papel, né, doutora? Só para chamar de compartilhada, porque ao fim e ao cabo de compartilhada, na prática, tem nada. Salvo o melhor juízo, respeito opiniões diferentes, não vou deixar de ser amiga de quem pensa diferente, mas eu entendo que a guarda compartilhada do jeito que está hoje é engodo, é maquiagem. Sim, porque a prova disso é a própria fixação de dias de visita, que geralmente é o de praxe. 15 dias, um final de semana com um, final de semana com outro. É a mesma coisa da fixação de visita para se tem dia para buscar, se tem hora para ver, se não tem convivência. Porque eu acho que o compartilhamento da guarda prescinde convivência. Não tem jeito de a gente separar dois institutos, da guarda e da convivência. Não há. Não, com certeza, porque essa questão da convivência, a gente convive, a gente está ali no dia a dia, sabe o que está acontecendo, sabe de tudo, então realmente não dá para separar guarda e convivência. É dois institutos que têm que andar junto. E talvez seja essa a hora nossa do profissional do direito e do advogado, quando acontecer ali no palanque da audiência, propostas de acordo nesse sentido, insistência por parte do magistrado em se fixar a coisa dessa maneira, que a gente também esteja intelectualmente e tecnicamente preparado para, se for preciso, explicar o quão equivocado é essa questão. Porque se não for para compartilhar de verdade a questão das responsabilidades e da convivência, que eu acho que é a palavra-chave aí, para que colocar isso no papel? Para quê? Então, aqui no nosso escritório, a nossa postura, ela é essa, de, eventualmente, na insistência, a gente não vai aceitar que se empurre goela abaixo um instituto da guarda compartilhada para ele ficar ali só no papel, não. A gente não vai aceitar isso aqui. Isso realmente tem que ser algo vivido. Mas, assim, o que eu vejo o que acontece muito é que muitas pessoas entram e saem de uma audiência sem saber o que é uma guarda compartilhada, né? E é muito importante, principalmente para o guardião, porque às vezes a outra pessoa usa essa moeda para falar assim, olha, vamos fazer acordo em valor menor nos alimentos, que eu não vou pedir a guarda compartilhada. Ou vamos fazer de tal forma para mim não poder pedir a guarda compartilhada. Ou se você for entrar com a ação de alimentos, eu vou querer a guarda compartilhada. Então, as pessoas precisam entender, precisam pedir explicação para o profissional de confiança a respeito disso, para poder entender o que realmente é uma guarda compartilhada, o que é uma guarda unilateral, para ela poder fazer aquilo que melhor vai se adequar ao caso dela, porque cada família tem uma dinâmica, cada família tem a sua história, tem as suas alegrias, tem as suas dores, ninguém é igual a ninguém. Então, o que se aplica a um não se aplica a outro, devido às peculiaridades que cada um tem. Cada então, lar, né? Cada lar. É importante a pessoa saber o que é melhor para aquele lar, qual que é a dinâmica que vai funcionar melhor, lembrando sempre que o direito de visita, de convivência, não é do pai, não é da criança principalmente, é do pai e da mãe, mas principalmente da criança que está em formação e precisa de uma referência. Os estudos falam que quando passou a instituir a guarda compartilhada como obrigatória, foi porque fizeram um estudo e entenderam que a guarda compartilhada é melhor para a formação psicológica da criança, porque a criança tem o pai e a mãe como referência. Então é bom para a criança que ela conviva com os dois. Só porque eu vejo que isso não acontece da forma que deveria acontecer. Então, não é o compartilhamento. Então, isso é muito importante. E eu lembro aqui que
O que a gente está falando aqui é a nossa opinião, a nossa forma de interpretar o que a gente estuda, o que a gente lê. Então, é a nossa opinião. Não significa mas que... cada caso, ele é único e ele precisa ser analisado de acordo com a necessidade daquela família. Isso. Né? Doutora, sobre ainda essa questão da guarda, que é compartilhada, pensão e tudo mais. Nesse instituto, dessa palavra que a gente fala convivência, que eu gostaria, se de tudo fosse apagada essa live, se uma palavra eu pudesse deixar aqui, eu deixaria da importância da convivência. Porque muitas vezes a gente vê assim, vai lá, faz o acordo, fixa a guarda compartilhada e visitação de 15 em 15 dias, como a praxe. Metade das séries escolar com um, metade com outro, metade com outro. Enfim. Aí, o pai quer ver a criança durante a semana. A mãe pega lá a decisão judicial, esfrega na cara dele, fala assim, aqui tá escrito que é só de 15 em 15 dias. Você não pode pegar, hoje não é seu dia. Doutora, que vontade de esganar, né? Dá vontade. Eu vou te falar, eu tenho vontade de pecar quando eu vejo gente assim. Realmente, o que as pessoas precisam entender foi aquilo que eu falei lá no início. Gente, o que é de marido e mulher? O que é que te liga ainda ao seu ex-marido ou à sua ex-mulher? Se é o amor, se é o ódio, quais são os sentimentos que te ligam? Você precisa separar isso do que é pai e filho, do que é mãe e filha, porque os filhos, eles não têm culpa nenhuma, eles não têm interferência nenhuma pelo fim da relação, pelo que aconteceu, pelos problemas que vieram, às vezes pela traição, às vezes pelo... Sabe? A criança não tem culpa, então as pessoas precisam separar isso para poder virar essa página e, gente, ser feliz. E deixar a criança ter essa liberdade de amar, liberdade de expressar, liberdade de estar com o pai, de estar com a mãe. Não significa que ele ame menos um ou outro porque ele quer passar um final de semana com um. Não significa. Então, a gente precisa pegar os nossos filhos e fazer de tudo que seja melhor para ele, para evitar danos, para que cresça uma criança saudável, uma criança sem interferência nos sentimentos, que ele possa ser livre para amar, livre para poder expressar esse amor, né? Expressar isso. Porque eu penso que é muito triste a gente ser livre do amor, ser livre, impedido de poder expressar e poder conviver com o outro pai. Gente, não é porque vocês fizeram, a gente fez um acordo que tem que ser aquilo. Se o pai quer o filho, né? Enfim. O filho é muito mais do que isso. A relação familiar é muito mais do que isso. Se a criança quer ir, o pai quer pegar, ou a mãe quer pegar, deixa aí, tá com o pai, tá bem cuidado, e aproveita para descansar, para fazer uma coisa que não faz, para poder sair, porque o pai também é obrigado, ou a mãe também é obrigada a cuidar, os dois têm que ter essa responsabilidade. Então, precisa haver esse bom senso, precisa haver esse respeito com a criança, né, de poder perceber que faz bem para a criança conviver com os dois. E é importante. Antes de entrar aí no próximo tópico e último, para a gente encerrar, eu quero saudar e agradecer a presença de todos aqui, mas em especial da doutora Larissa Bariato, conselheira seccional, também da minha amiga doutora Valéria Menezes, diretora da CASAG. A gente fica muito feliz e honrado com a presença de vocês aqui, sem demérito dos nossos outros espectadores, mas é porque são duas pessoas bem queridas e estimadas. E eu queria só mandar um oi para elas aí, tá bom? E para a gente encerrar, doutora Tatiane, vamos falar aqui também sobre uma pergunta que, vou falar a verdade, abarrotou o meu WhatsApp esses dias de clientes nossas que o pai não está pagando pensão sob o argumento de que a pandemia, não sou obrigada a pagar pensão alimentícia por causa do coronavírus. Coronavírus, não tenho que pagar pensão. Não, esse mês eu não vou pagar por causa do coronavírus. Aí você vai pegar e vai falar assim pro menino, você assim, olha, meu filho, esse mês você não vai comer, você não vai vestir, você não vai brincar, porque seu pai não pagou pensão. Ou vice-versa, porque em alguns casos é a mãe que paga pensão e a guarda é do pai. Vamos falar sobre isso? A Covid, o coronavírus, ele pode ser desculpa e engodo para dar calote na pensão?
De jeito nenhum. Assim, não restam dúvidas que essa pandemia ela trouxe inúmeras incertezas, né? Em todos os âmbitos da vida, da esfera das pessoas, de todo mundo. Mas os alimentos não tem nada que fale, não é devido a alimentos. Não tem nada, 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 nada. Não tem nenhuma norma, não tem nenhum projeto de lei em trâmite, não que eu saiba. Então, os alimentos. Pai que fala assim, não, mas eu não estou trabalhando, então eu estou sem serviço, eu não vou pagar. Conta para mim. Até, além de inclusive, matar, enforcar e cometer crime, gastar o nosso réu primário com essas pessoas. É importante lembrar que mesmo antes da pandemia, a argumentação de desemprego, ela não é válida para não pagar alimentos, porque tem jurisprudência, o STF é consolidado em dizer que a situação de desemprego não exclui do pai a obrigação alimentar. A criança ela não consegue trabalhar, então quem tem que sustentar é o pai e a mãe, se vira, tem que se virar. A criança não pode ficar sem comer. E para os pais que não estão pagando, estão se alegando isso para poder justificar o não pagamento, não tem justificativa e tem os meios para poder fazer com que os pais paguem, que é a execução de alimentos ou a ação de alimentos para quem não tem algumas pessoas que têm acordo, né? Não tem algo regulamentado, é a ação de alimentos ou a execução de alimentos. Então o judiciário está aí para isso, para garantir os direitos da criança. E os direitos a alimento é garantido na legislação e não tem nada que... É assim, né, doutora? Que só aqui no escritório a gente tem aí 4 casos de pais que foram presos durante a pandemia porque não pagaram a pensão e estão lá presos. A gente não sabe se saiu, né? Mas porque eles foram presos, eles foram, porque não pagaram os alimentos. Então, essa história de que não vou pagar por causa do coronavírus, porque eu tô sem trabalhar, não. Isso é um abandono. De certa forma, a omissão no pagamento, ele pode ser responsabilizado como um abandono material, né? É, de certa forma, um abandono, porque a responsabilidade dos pais, ela é conjunta quanto à manutenção da criança, a educação, a vestimenta, a comida, a subsistência da criança, ela é uma responsabilidade conjunta. Então, o pai ou a mãe que deixa de cumprir com isso, ele pode ser responsabilizado por abandono. Doutora, caminhando aí para esse final, vamos caminhar aí para o fim, para o encerramento. A gente tem aí alguns minutos, a nossa live vai cair, porque já passou 1 hora, você acredita? Eu ficaria aqui mais 1 hora, porque é um assunto tão interessante, né? Tão pungente, tão de todo mundo, que acontece ali tão dentro das nossas casas, que eu não me canso de tratar sobre isso. Mas aqui, caminhando para o final, eu quero passar a palavra para você, para suas considerações finais. Depois eu vou fazer uma consideração final e agradecer uma telespectadora que está ali do outro lado. O Roberto falou aí que é Melissa. Legal! Olha, Melissa, minha filha número 1, a primogênita, mamãe manda um beijo para você. Eu te amo do fundo do coração. Vamos fazer lá. Depois a gente faz aquele TikTok que até hoje. Um beijo, filha, eu te amo. Então, só uma coisa aqui que eu lembrei aqui agora. Teve um juiz de São Paulo que penhorou 40% do auxílio emergencial de um devedor de alimentos. Então fica aí a dica, viu? Boas! Hashtag fica a dica, tá? Então, desempregado, não tem salário, não tem dinheiro para pagar a pensão, juízes estão autorizando penhora, bloqueio, auxílio emergencial. Doutora, 1 minuto restante só seu para as despedidas. Então, eu quero agradecer a presença de todos e que cada família, ela se torne mais unida, né? Na medida que o apego recíproco e a liberdade, ela constitui laços únicos na vida da criança. Então, que tudo que a gente falou aqui seja válido para vocês e possam ser replicadores, né, do que a gente falou. E nas suas comunidades, né? No meio que vocês estão inseridos. Isso. 20 segundos. Beijo, doutora. Obrigada. Valeu, gente. Um abraço carinhoso para todo mundo que passou por aqui, tá?
Até a próxima. Tchau, tchau.